Olá pessoal, neste vídeo falaremos brevemente sobre a reação de armadura em máquinas de corrente contínua. Este fenômeno causa distorções na forma de onda de densidade de fluxo e, consequentemente, afeta a forma de onda de tensão gerada. Por isso, é um fenômeno relevante no estudo de máquinas, principalmente as máquinas de corrente contínua. Vamos então lembrar os aspectos construtivos de como é constituída a máquina de corrente contínua. Temos na figura uma máquina corrente contínua de dois polos. Na máquina, o campo está situado no estator, por isso nós temos este campo representado pelos polos norte e sul da máquina. A armadura está localizada no rotor. Nós podemos ver o rotor em um corte transversal, onde também podemos identificar o enrolamento da armadura com as correntes, sendo que os pontos representam as correntes entrando na seção transversal do condutor e as cruzes, as correntes saindo. Essas correntes em cada condutor geram um fluxo e, consequentemente, uma força eletromotriz. Esses fluxos se somam, gerando uma resultante na chamada zona interpolar, ou zona neutra. Vamos verificar melhor, então, como esses fluxos somados geram uma resultante. Nós temos a figura a seguir. Agora, abaixo da figura, nós podemos representar um vetor, sendo a resultante do fluxo da armadura. Este vetor é um vetor, conforme estamos vendo, paralelo ao eixo da zona interpolar e perpendicular ao sentido do fluxo entre os polos. Nós vamos ver isso melhor na próxima figura, onde a gente representa o fluxo polar. Agora, o caminho das linhas de fluxo entre os polos é perpendicular ao eixo da zona interpolar. Essas linhas saem do polo norte em direção ao polo sul, conforme a figura. Nós teremos também uma resultante de fluxo representado por um vetor aí abaixo da linha da zona interpolar, e verifica-se que esse vetor resultante é perpendicular ao eixo da zona interpolar. Agora, o que acontece se nós somarmos o efeito desses dois fluxos? Bom, nós já vimos que há duas forças magnetomotrizes primárias e dois fluxos agindo na máquina. Um é o fluxo de armadura, paralela à zona neutra, e outro é o fluxo de campo entre os polos, que é perpendicular à zona neutra. A interação dos dois fluxos gera uma resultante que pode ser definida conforme a figura mostrada pelas linhas de fluxo em azul. Note que o fluxo de campo que entra na armadura agora é uma composição vetorial do fluxo de armadura e do fluxo polar. Note que o fluxo de campo que entra na armadura não está apenas deslocado, mas ele está também torcido. Isso faz com que a zona interpolar ou a zona neutra seja deslocada no sentido horário. Ainda, a gente consegue observar que existe uma concentração ou aumento de fluxo em uma das extremidades de cada um dos polos e uma diminuição de fluxo na outra extremidade. Este é o efeito que chamamos de reação de armadura. Bom, este efeito afeta a onda de densidade de fluxo. Veja na figura, nós temos a onda resultante de densidade de fluxo somente do enrolamento distribuído, considerando também a zona neutra. Entretanto, se somarmos os efeitos conforme a figura agora que eu estou colocando aí, da armadura e do campo, a resultante é uma forma de onda distorcida na qual podemos notar algumas coisas. Primeiro, na extremidade de um polo, nós temos um pico de forma de onda resultante. Logicamente, esse pico pode ser amortizado porque temos a saturação do núcleo magnético. E segundo, nós temos um deslocamento à região de densidade de fluxo zero. Enquanto na forma de onda, enquanto que quando a gente representa a forma de onda somente da armadura, ela se encontra exatamente na região central do polo, agora ela se move para uma outra extremidade do polo. Outra coisa relacionada à saturação do fluxo é que, se esse efeito ocorre, o fluxo por polo diminui, então o efeito desmagnetizante aumenta à medida que a corrente de armadura aumenta. A reação de armadura pode prejudicar a comutação da máquina, causando faiscamento, pois na região de comutação a corrente não será zero. Entretanto, este efeito pode ser minimizado através de algumas medidas. Obviamente, a gente não consegue mover os comutadores para a nova posição da zona neutra, porque isso não é tão trivial. Mas algumas outras medidas podem ser adotadas. Por exemplo,
pode-se fazer as extremidades dos polos com uma alta relutância, de forma que o fluxo que se concentra nas extremidades do polo sejam concatenados para o meio do polo. Isso faria com que o fluxo entre na armadura sem deslocar a zona neutra. Outra medida é reduzir o fluxo de armadura, de forma que a componente vetorial do fluxo de armadura não seja significativa para mover a zona neutra. Existem algumas técnicas de se fazer isso, mas a medida mais comum é através de enrolamentos compensadores. Esses enrolamentos podem ser localizados na região de face dos polos ou através de interpolos, de forma a produzir uma força magnetomotriz oposta à da armadura. Este enrolamento compensador é normalmente conectado em série com o enrolamento de armadura, e com essa medida o efeito da reação de armadura é reduzido. Bom, pessoal, este foi um vídeo introdutório sobre reação de armadura em máquinas de corrente contínua. Espero que tenham gostado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, dúvidas nos comentários, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Um abraço e muito obrigado!